Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo, agências, franqueados que estão aqui com a gente. Hoje um treinamento, um webinar sobre a Norwegian Cruise Line, NCL. É um produto aí que sempre tem novidades, sempre tem navios novos, sempre tem boas promoções. Entrega um serviço muito bom, né? Um parceiro de longa data da Qualitours. Um webinar também no momento ideal, né? A Qualitours fez algumas parcerias com influenciadores recentemente na NCL, a gente até vai falar um pouco mais. Então, isso gera lead para o mercado inteiro, né? A NCL está sendo falada, está sendo vista, principalmente nas redes sociais. Então, esse treinamento aqui serve muito para pegar os detalhes, para conseguir fazer aquela venda assertiva, passar as informações corretas. Lembrando que o chat está aí à disposição de vocês. A gente, no final, junta as perguntas, pergunta para o João. Se tiver alguma coisa pertinente enquanto ele está apresentando, que ele não vai estar conseguindo enxergar, a gente também pergunta para ele aqui, para ele responder na hora. E falando nele, meu xará, o João, representando a NCL. Boa tarde, bem-vindo, João. Obrigado novamente pelo tempo, pela parceria. Por favor, o palco é todo seu. Oi, João, obrigado, cara. É sempre um prazer estar aí falando com vocês, com toda a equipe, com os agentes de viagem, enfim. A gente sempre fica muito grato de poder estar participando e apresentando as novidades e falando um pouquinho mais da companhia, né? E o que você falou aí sobre a divulgação aí, né, pelos influencers, acho que isso é bem bacana, que deu, acho que, uma boa puxada de uns 15 dias para cá, né? A gente teve duas personalidades aí, foi bem legal. Mas, enfim, a ideia é falar um pouquinho sobre a companhia, né? Voltar aí, mostrar um pouquinho mais sobre ela, falar das novidades. A gente vai falar também sobre o retorno do Free at Sea, né? Vamos falar um pouco da categoria de Haven, né? Que é a nossa principal aí, que é um produto excelente para você que tem um cliente mais exigente, né? Então a gente tem tudo isso para mostrar para vocês. E no finalzinho a gente também fala um pouquinho sobre grupo, quais são as vantagens, né? Lembrando que a Norwegian no modo bom de dizer, né? A gente tem aí a política mais agressiva de grupo, acho que vale muito a pena para você Bifly ou para você agência que tá nos ouvindo, tá bom? Bem, eu acho que é interessante a gente primeiro falar sobre a companhia, acho que deu. Então, só porque eu falei, deu algum. Ah, tá bom. É, lembrando para vocês que a companhia, na verdade, a Norwegian é uma holding, né? Nós temos aí três companhias, né? A gente tem a Regent Seven Seas, que hoje é a companhia mais all inclusive que existe no mundo, que é uma companhia totalmente luxo, a mais luxuosa, é a mais que entrega, né, mais produtos, né, dentro da sua linha de cruzeiros. Aí a gente tem que foi categórico, a gente tem aí a Regent, que é um luxo totalmente all inclusive, e a gente tem a Oceania, que deixou de ser uma upper premium para ser uma companhia de luxo também. E a Norwegian Cruise Line, né, uma companhia que acho que a maioria já conhece, uma companhia também que oferece muito para o seu cliente, principalmente famílias, né, principalmente para grupos, enfim, a gente tem muita coisa bacana aí para mostrar para vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Oceania, né, pelo menos dar um pitaco. Eu sei que o nosso principal motivo da apresentação hoje é falar de Norwegian, mas é sempre bom lembrar para vocês que nós temos essa gama de produtos para entregar para vocês. Então a gente tem a Oceania, né? A Oceania, a gente sempre fala que tem basicamente três pilares, né? Um deles é a melhor gastronomia dos mares. Dentro dos navios, para vocês terem ideia, a gente tem até como é que se fala? Experiências gastronômicas, né? Além disso, a gente tem
curso, né, de culinária, onde o chefe leva em alguns portos para as pessoas fazerem compras desses insumos para se fazer as aulas, né? Falando sobre os itinerários, a gente tem itinerários premiados, são mais de 600 portos pelo mundo, lembrando que como são navios menores, são navios que vão a lugares onde os navios com tonelagem maior, com maior número de hóspedes não chegam, tá? E é o que eu falei, são navios de luxo menores, né, para até 1.250 pessoas, com um serviço totalmente personalizado, elegante e casual, tá? Aí a frota, para vocês entenderem um pouco mais, a gente tem desde a classe regata, né, que são quatro navios para até 654 hóspedes, né, 410 tripulantes. Depois a gente tem o Marinho Riviera, que é da classe Oceânia, e aí por último a gente tem a classe Alura, né, que a gente teve o Vista, que foi inaugurado ano passado, e esse ano a gente tem o Alura, que está inaugurando por esses dias aí, tá? São 2 navios para até 1.200 hóspedes e uma tripulação de 800 pessoas, né? Um staff de 800 para atender esses 1.200 hóspedes. A gente brinca que basicamente leva no colo pela excelência do atendimento. Como eu falei para vocês, a gente tem o Alura que está sendo inaugurado, que foi inaugurado, perdão, em julho desse ano, tá? O Alura é um navio também de pequeno porte, que faz aí vários roteiros, né? Tripulação, a tripulação para 1.200, desculpa, hóspedes, né? 1.200 hóspedes e 800 tripulantes. Então, para quem quer um atendimento diferenciado, uma gastronomia de excelência, a Oceania é um produto aí que está na prateleira aí da companhia, e a Bifly sabe muito bem, Qualitur sabe muito bem entregar esse produto também. Aí depois a gente tem, tá dando algum probleminha aqui no meu passador. Agora sim, isso. E aí a gente tem a Regent, né? É só uma pincelada aí para falar um pouquinho dessas duas companhias. Aí a gente tem a Regent Seven Seas. A Regent, como eu falei para vocês, é a companhia mais all-inclusive que existe hoje no mercado, entregando não só a viagem, mas tudo que nela envolve, né? Todos os passeios, toda a alimentação, bebidas, com navios hiper luxo, né? Navios totalmente oferecendo o que há de melhor para o seu cliente, né? A mais completa experiência de luxo que a gente tem, e sendo hoje a companhia all inclusive. Isso quer dizer o que eu acabei de falar. Todos os passeios são inclusos, todos os restaurantes, as bebidas estão inclusos quando o seu cliente compra os nossos produtos. Ela é basicamente uma base de quatro, né, de quatro pilares aí, né, a exploração imersiva, né, o que a gente diz exploração imersiva, é uma companhia com navios pequenos, onde vai em alguns destinos que os navios grandes também não vão, serviço totalmente personalizado, né, com uma excelência aí de atendimento, as maiores suítes, né, da categoria, né, da categoria luxo, e a nossa alta gastronomia também está sempre presente em todos os navios da companhia. A gente tem nessa frota, né, luxuosa, são 7 navios. A gente tem o Grandeur, o Splendor, que vai estar vindo fazer América do Sul agora no final do ano, o Explorer, o Navigator, o Mariner e o Voyager, e o Prestige está sendo inaugurado agora nesse finalzinho de ano. O Prestige é um navio sensacional, um navio aí de 77 mil toneladas, 411 suítes, né? Isso quer dizer 822 hóspedes, para uma tripulação aí bem de atendimento de excelência, né? São 7 restaurantes, são 12 categorias de suíte, 4 delas novas, todas as cabines com varanda, né? Então a gente tem aí esse atendimento aí, esse navio que está sendo inaugurado agora em dezembro. Na verdade, a semana que vem ele inaugura em Miami, né? A primeira viagem inaugural dele vai ser agora, se eu não me engano, dia 10. Enfim. E aí, dando
dando continuidade, a gente vai falar agora de Norwegian, né? Norwegian é a companhia, na verdade, é a detentora, né, do nome, né? Norwegian Cruise Line, Norwegian Holding, de cruzeiros internacionais, cruzeiros no mundo inteiro. A gente tem aí ganho vários prêmios, né, com destinos pelo mundo inteiro, principalmente, às vezes as pessoas pensam em Norwegian, pensam em Caribe, mas a gente tem roteiros muito bacana, sempre muito premiado, né? Roteiros aí pela Europa, tá? Então a gente sempre tem o ano inteiro roteiro fazendo destino Europa. A gente tem aí mais de 400 destinos, uma frota premiada aí, hoje com 21 navios, né? Na verdade, a gente já conta o Aqua, que é um navio que vai ser, desculpa, perdão, o Luna, que vai ser inaugurado em março do ano que vem. É um navio novo que a gente vai estar aí, já está sendo, tá tendo vendas, tal, mas a partir de março do ano que vem ele já começa a navegar aí, principalmente pelos mares do Caribe. Falando da companhia, né, uma companhia americana, né, ela foi fundada em 1966, foi aí a pioneira em cruzeiros pelo Caribe. Várias inovações, né, da nossa companhia, foi a primeira a ter cabines estúdios. Essas cabines estúdios são as cabines para quem viaja single, né, para quem viaja sozinho, para quem quer ter uma experiência diferenciada. São cabines de 9 metros quadrados, tá? Que cabe muito bem, né? Para um grupo de pessoas que viajam sozinho, ou para quem tem aquele cliente que quer fazer uma viagem com um amigo e não usar a mesma cabine, ou então, de repente, tem uma família que tem um jovem, né? Maior de 21 anos, para as pessoas ficarem com uma cabine tranquila numa varanda, de repente compra uma cabine estúdio para que esse filho tenha total liberdade também. Essas cabines são muito interessantes, que é um espaço reservado só para quem está na estúdio, né? Então ali naquele espaço tem um loungezinho onde o pessoal toma café da manhã, se encontram. Quer dizer, é um espaço legal para se fazer amizades, né? E aí outras inovações, a primeira companhia tem um bar de gelo, né, pista de kart, agora a gente tem o slide coaster, que é um híbrido, né, de montanha-russa, no Aqua, que foi inaugurado, a waterfront, né, nos navios aí, é um calçadão de fora a fora nas laterais do navio, onde o pessoal pode, no final da tarde, descansar, ou de manhã fazer a sua caminhada. Então, são algumas inovações aí da companhia. E o principal, né, que a gente tem aí é o nosso modo informal, né, dos nossos navios. A gente sempre diz que a gente é uma companhia freestyle, principalmente por não ter o turno de refeição, né? Aquela divisão que tem em outras companhias, que tem que ter o primeiro turno, o segundo turno. A nossa companhia não existe isso, né? Então, isso facilita com que as pessoas não tenham que se preocupar com o horário de jantar, tá? João, como é que funciona isso? Pra você ter ideia, os nossos navios acima de 100 mil toneladas, são 3 restaurantes principais, né, assim que a gente chama. São restaurantes aí, o maior para uma média de 650 pessoas, e 2 menores, 350 pessoas, onde as pessoas chegam ao restaurante sem precisar marcar sua mesa. E o mais interessante é assim, que não tem horário, né? Ele funciona das 5:30 da tarde até as 11 horas da noite, e não tem aquele período, né? 2 horas de jantar, 1 hora e meia de jantar. Não. Se o seu cliente, né, o nosso hóspede, quiser chegar às 8 horas da noite, só sair à meia-noite da mesa, não tem problema, a pessoa pode ficar, terminar o seu jantar, ficar batendo papo com a família e amigos. Então, isso é uma forma da gente mostrar que a gente quer que os nossos hóspedes estejam realmente de férias, né? E aí aqui os roteiros, né? A gente basicamente tem no mundo inteiro um roteiro exclusivíssimo de Havaí. Eu gosto sempre de comentar. É a única companhia que tem um navio que tem um navio que faz o Havaí o ano inteiro. Saindo todos os sábados de Honolulu, fazendo mal aí, Kauai com pernoite, né? Então, de janeiro a dezembro, todos os sábados a gente tem o Pride of America saindo do Havaí. E aí os outros roteiros, a gente tem desde Alasca, a gente tem Austrália e Nova Zelândia, muitos roteiros de Europa, né? Europa a gente tem
tanto a Europa tradicional, que a gente chama, que são os embarques em Barcelona, em Civitavecchia, mas a gente tem muita coisa no norte da Europa, né? Pelo lado da Islândia, a gente tem vários roteiros passando pela Grécia, tanto saindo de Istambul como saindo de Atenas, roteiro saindo de Civitavecchia, um pouco mais longo, subindo, indo até Veneza, entendeu? Então, assim, a gente tem muito roteiro fazendo Europa. Caribe, né? Caribe e Bahamas é o nosso principal. Caribe, Bahamas, Bermudas. A gente tem roteiro de Caribe de 3, 4, 5 noites, né? A gente tem roteiro Canal do Panamá. Até o próximo ano a gente também tem o Caribe sem visto, né? Porém, na próxima temporada, 26 e 27, não tem nada confirmado ainda, mas a gente ainda tem disponibilidade até abril, roteiros ainda saindo de Punta Cana, né? Saindo de Punta Cana, fazendo roteiros ali pelo Bonaire, Curaçao. Então a gente tem ainda muita disponibilidade até março, abril do próximo ano, tá? América do Sul a gente fazia, né? Até o ano passado a gente fazia Patagônia, esse ano a gente não está fazendo. É uma pena, mas a gente está brigando bastante aí para a gente tentar trazer novamente nossos navios aqui para a América do Sul. Enfim. Bem, essa é a nossa frota, aí a gente tem os 20 navios, né? Desde do Spirit, que é um navio aí que foi totalmente revitalizado em 2022, fazendo os roteiros de Ásia, até o Aqua, que foi inaugurado em março desse ano. O Aqua ele faz os roteiros de Caribe até o ano que vem, né? Quando se inaugura aí o Luna. E aí o Aqua volta a fazer, volta não, aí ele vai para a Europa fazer os roteiros de Europa, saindo de Reykjavik, enfim. Então a gente tem muita opção também aí de Caribe o ano inteiro, tá? Aí uma evolução da nossa frota, né? O que a gente tem aí por vir, né? A gente tem o Aqua que já foi inaugurado, a gente tem o Luna para ser inaugurado em 2026 e tem mais 2 navios aí na classe prima, né? Para 169 mil toneladas, mas eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção à nossa tonelagem e número de cabines, né? Para vocês terem ideia, a gente tem navios de 156 mil toneladas, como é o Aqua, para 3.500 hóspedes, né? Então, assim, é uma média. A gente brinca que a gente vai na contramão do mercado, né? Os nossos concorrentes, se a gente pode dizer assim, navio de 150 mil toneladas é para 5.000, 5.500 hóspedes. Então, a gente quer realmente que os nossos hóspedes, nossos clientes tenham aí muito espaço, né? Os nossos navios aí, o Viva, o Prima, o Aqua, a gente tem mais de 30 opções de gastronomia, desde cafeterias até os restaurantes principais, então a gente tem aí muito espaço, onde as pessoas percebem mesmo que o navio tem um conforto para que todos possam se divertir em suas férias. Aí a gente tem a classe Prima, que foi inaugurada em 2022, né? A gente tem o Prima, que inaugurou em 22, o Viva, inaugurado em 2023. São navios aí de 142 mil toneladas para 3.215 hóspedes, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar para vocês terem um pouquinho da ideia do que são essas classes de navio, né? Mostrando todas as atividades, mostrando restaurantes, para vocês terem um pouquinho de ideia de quem ainda não conhece. There's a new day arising, a new light in view. Every time that we breathe in now, there's a new beginning. We're soaring on, we're starting today, so dive with me. We're alive, 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 we're alive, 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 we're isso mostrando um pouquinho do que é esse navio, né? Mostrando os espaços, mostrando os espetáculos
estilo Broadway. E aí, inaugurado esse ano foi o Aqua, né? Inaugurado em março agora de 2025. Vou mostrar um pouquinho sobre alguns espaços novos desse navio, né? Lembrando que esse navio está fazendo os roteiros de Caribe até março do ano que vem, né? Um navio que foi inaugurado aí esse ano, um navio de 156 mil toneladas, porém para 3.500 hóspedes, né? 1.590 tripulantes, uma média aí de 2 por 1, que é uma média bem bacana para um cruzeiro com o seu porte. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho das novas experiências. A gente tem aí o Slide Coaster, como eu falei para vocês no início, né? É um híbrido aí de tobogã e montanha-russa, né? É o primeiro em alto mar. A gente inaugurou no Aqua, a gente também vai ter isso no Luna. Então, está sendo aí uma atração bem bacana aí que a gente incluiu, né, no Aqua. Para quem não sabe, antes da inauguração do Aqua, a gente teve o Prima, o Viva, né? A gente tem o Encore, todos esses navios com pista de kart, né? Lembrando que o Prima e o Viva tem pista de kart de até 3 andares, né? Lembrando que esses karts são totalmente ecológicos, esses karts não emitem nem som, né? Nem barulho, e também, como eles são elétricos, eles não poluem o ar. Agora, o interessante disso que esses karts, ele tem um capacete, o capacete simula a aceleração, né? Então, não parece um brinquedinho apenas, né? É realmente um kart onde todo mundo está acostumado a andar, enfim. É uma atração bem bacana. E foi substituído o espaço pelo Slide Coaster, né, do Aqua e do Luna. Aqui eu tenho um vídeo mostrando um pouquinho sobre essa nova atração, eu acho que é bem interessante. E mostrando os top 10 desse navio, que tem um diferencial, né? A nossa montanha russa, né? Que é a montanha. São 2 carrinhos impulsionados magneticamente. Os toboáguas, né? Experiência bem diferente aí nesse nosso novo brinquedo, assim dizendo. Então, a gente tem isso a bordo do Aqua e na inauguração do Luna no próximo ano, tá ok? Bem, novidades gastronômicas, a gente tem um wine bar novíssimo, né? Isso já é uma tradição da companhia, mas a gente tem aí um novo bar, um bar mais sofisticado aí que tem vinhos que harmonizam com alguns pratos servidos, né? Outra novidade é o nosso primeiro restaurante especializado em comida tailandesa, tá? A gente tem os restaurantes asiáticos nos outros navios, né? Que tem alguns pratos da gastronomia tailandesa. Porém, no Luna, no Aqua e no Luna, a gente tem um restaurante novo especializado com essa gastronomia. E uma outra coisa que é tendência, né, são os menus balanceados, né? A gente tem o Planterier, que é um restaurante focado nessa opção gastronômica que hoje está virando uma necessidade, né? Muita gente tá optando por essa gastronomia balanceada. Vou passar um videozinho também para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que a gente tem aí para mostrar para os nossos hóspedes, principalmente no Aqua, né? Falando dos restaurantes de especialidades, falando do nosso restaurante principal, onde não tem custo. Lembrando que a gente teve uma mudança agora, né, no Free at Sea. A quantidade de restaurante é por dia agora, não é mais por categoria. Então não importa se o cliente de você está hospedado numa cabine interna ou se ele está numa The Haven, ele tem opções de gastronomia igual para todas as categorias, tá? Então essa é a nossa gastronomia do Aqua. E aqui a gente vai mostrar os top 10 de experiências a bordo do Aqua, né? A gente vai mostrar novamente o Slide Coaster,
vai mostrar a gastronomia, mas aí você mostra um pouquinho mais quais são as diferenças desse navio. Acho que comi um pedaço, desculpa. Enfim, eu vou passar novamente, pode ser? Porque eu acho que não acabou não passando tudo. Lembrando que esses vídeos estão à disposição, tá? Eu acho que é interessante vocês terem isso para mostrar para o cliente de vocês, enfim, para colocar nos grupos de mensagens. Aí depois eu vou enviar via WhatsApp para Adriano, para o João, e ele distribui isso para vocês. A The Haven, né, mas é o nosso espaço exclusivo, onde você tem um atendimento diferenciado. A gente tem o Celebration, uma celebração ao Prince, né, que é um novo espetáculo que a gente tem a bordo do Aqua. Sempre lembrando que a gente tem espetáculos estilo Broadway, né, a bordo de todos os navios. A gente tem a história da Dana Summer, a gente tem uns mais antigos aí que é Priscila, a Rainha do Deserto, a gente tem o Beetlejuice no Prima. Então a gente tem muita opção aí de espetáculos a bordo dos nossos navios, enfim. E a novidade é o Luna, né? O Luna vai ser inaugurado no próximo ano, também vai fazer os roteiros de Caribe, né? De março, abril de 26 até abril de 2027, fazendo roteiros aí de 5 noites, fazendo Bermudas, com saídas de Nova York, de Miami. A gente tem então bastante opção aí nesse navio novo, que é o irmão gêmeo do Aqua, tá ok? Bem, falar um pouquinho mais sobre a The Haven, né? Acho que a The Haven é uma classe que a gente tem, uma categoria de cabines que a gente tem a bordo, que é um diferencial bem grande da companhia, né? Eu gosto de falar assim, é para aquele cliente mais exigente, né? Uma observação que eu sempre faço quando eu apresento a The Haven é falar sobre o que ela oferece e para quem oferece, principalmente para um cliente que tem filhos adolescentes ou tem crianças que querem viajar fazendo um cruzeiro diferenciado, né, um cruzeiro aí que tenha alguns diferenciais em relação ao atendimento, a relação à hospedagem. Eu sempre cito que os cruzeiros de luxo, na verdade, por mais que a gente tenha Oceania, Regent, mas a gente sabe que não que essas companhias não aceitem crianças ou adolescentes. O que a gente fica preocupado sempre com a estrutura para essas crianças ou para esses adolescentes, né? Já é diferente nos navios da Norwegian. Se você coloca um cliente seu que tem um poder aquisitivo melhor, que quer uma experiência diferenciada, você tem, além, né, de tudo que você oferece, com mordomo, com concierge, com restaurante privativo, piscina privativa, você ainda tem toda a estrutura do navio, onde a gente tem um espaço Splash Academy, que é para crianças e adolescentes, separados por faixa etária, né? Você tem teatros, você tem shows, a gente tem diversos bares. Então, porém, a pessoa está num refúgio, ela está num espaço ali que só quem pode frequentar esse espaço são as pessoas que compram, né? Que compram esse tipo de categoria de cabine. A The Haven, ela é tão exclusiva
que ela tem um cartão diferenciado, né, aquele cartão para entrar na cabine, para quem tiver na The Haven, só as pessoas que estão na The Haven frequentam aquele espaço. Dos navios novos, o Prima, o Viva, o Aqua e o Luna, para vocês terem ideia, tem um elevador exclusivo para quem está nessa categoria de cabine, né? Então, assim, é um espaço realmente que vale a pena oferecer para o teu cliente que quer um atendimento diferenciado. Eu tenho um vídeo aqui onde mostra bem o que é isso, né? Mostrando aí, na verdade, no modo geral, não só do Aqua ou do Luna, mas a gente mostra os navios. Isolado né? no topo de nossos navios está o The Haven by Norwegian, navios, um refúgio exclusivo, navios, acessível com chave eletrônica, que oferece nossas mais luxuosas acomodações. O melhor de tudo é que você estará a poucos passos de uma variedade de experiências culinárias únicas e o melhor entretenimento em alto mar. Bon voyage, bon appétit. Embarque prioritário, prioridade de reservas, prioridade em tudo. Cuidamos de você desde o momento em que você chega e durante todo o cruzeiro. Desfazer as malas. Café da manhã na cama? Com vontade de comer balinhas de goma de ursinho vermelho? Qualquer que seja o seu desejo, basta dizer. Serviço personalizado por profissionais experientes, disponível 24 horas por dia, com um mordomo dedicado. E o seu concierge cuidará de todos os detalhes, desde reservas para jantares até o planejamento de excursões em terra, para que você possa focar no que é mais importante. Descubra o The Haven Courtyard, seu santuário em alto mar. Seja para oferecer toalhas extras ou mais limão em seu mojito, um atendente da área da piscina estará à sua disposição. Para uma experiência gastronômica excepcional, temos um restaurante privado que serve a mais fina culinária no café da manhã, almoço e jantar. Desfrute coquetéis com amigos no Haven Lounge. Seja relaxando em uma vila familiar ou em uma majestosa suíte penthouse, você poderá aproveitar benefícios exclusivos. Ao sair de seu refúgio exclusivo no The Haven, você descobrirá experiências inesquecíveis em cada canto do navio. Sentindo-se animado? Você tem acesso prioritário a todos os nossos restaurantes e assentos VIP para o espetacular entretenimento a bordo. Exclusividade, luxo, mundo ao viajar com a Norwegian. Então é isso é o nosso refúgio, né? É o que eu falei para vocês, a gente tem um atendimento personalizado, onde em todo lugar do mundo você tem atendimento priorizado, né? Assim, com fila, quer dizer, sem fila, na verdade, né? Tem todo um atendimento diferente para quem está embarcando numa The Haven. Nos portos de parada também tem aquela exclusividade de sempre ter um concierge acompanhando esses hóspedes de The Haven, né? Para embarcar. Você tem lá o concierge que faz as reservas tanto de passeios em terra, reserva de restaurantes, tem um menu de travesseiros, menu de edredons, então a gente tem aí um atendimento muito exclusivo mesmo para quem escolhe uma The Haven, tá? É um atendimento assim bem diferenciado e lembrando que é um refúgio, se a pessoa não quiser utilizar os espaços, ele tem tudo ali naquele lugar, né? Ali na The Haven você tem o restaurante, você tem o seu sun deck, você tem a sua piscina exclusiva. Então, se a pessoa não necessitar ou não quiser, ela não precisa nem utilizar as outras dependências do navio. Eu acho meio difícil, principalmente por a gente ter teatro, cassino, essas coisas assim, então vale muito a pena. E uma coisa bem legal, assim, como tem um restaurante exclusivo, se de repente ele tem um parente, se ele tem um amigo que esteja numa outra cabine que não seja The Haven, ele pode convidar essa pessoa para vir jantar uma noite no restaurante exclusivo, pagando uma taxa, como se fosse um restaurante de especialidades, mas ele pode mostrar esse diferencial para esse parente, para esse amigo, enfim. Tá? Então isso vale muito a pena, é bem legal. Então é um espaço bem exclusivo que a gente tem aí nos nossos navios. E lembrando, é aquilo que eu falei, dos 21 navios,
São 15 navios hoje que tem o espaço The Haven, porém os navios menores que não tem esse espaço, ele tem o atendimento The Haven, né, com mordomo, com concierge, com exclusividade em alguns produtos, né, em algum atendimento. Então, em qualquer um dos navios a gente tem, se não tiver o espaço The Haven, a gente tem o serviço personalizado da The Haven. Tá ok? Apresentamos a... E agora, eu cliquei aqui, eu já ia falar antes, a gente tem a nossa, na verdade são duas ilhas hoje, né? A gente tem a Great Strip Cay, que fica nas Bahamas, né? Que é uma ilha particular, é uma ilha da companhia, ela está sendo totalmente revitalizada. Essa ilha hoje já existe, né, mas a gente está fazendo algumas melhorias, como o pier, né? O pier era uma coisa que a gente não tinha nessa ilha. O navio ficava fundeado e iam de tenders para a ilha, né? Então às vezes poderia ter algum problema, já tivemos algumas vezes um problema de o mar não estar flat, né? Tá um pouco revolto, então às vezes as pessoas nem iam para a ilha. Então a Norwegian agora está fazendo um investimento e a gente vai ter um pier para encostar 2 navios, né? Além disso, a gente ainda vai ter toboágua, a gente vai ter espaços novos. Então vou mostrar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais de como é que vai ficar essa revitalização, tá ok? Apresentamos a melhor experiência no Caribe, a ilha que você estava esperando. Bem-vindo a The Great Life em Great Stirrup Cay. Aqui, a vida acontece na piscina das piscinas, em 2.600 metros quadrados. E no épico Parque Aquático, é onde você realmente consegue experimentar os uôs da vida e o flutuar no paraíso. É hora de escapar para a incrível torre de toboáguas nas alturas e mergulhar de cabeça na vida de... Vamos lá! Aproveite a vida de mais um, por favor, e de para onde você quiser. Vá para onde você pode relaxar, descansar e acelerar. The Great Life está te esperando. Descubra a nova Great Stirrup Cay, somente com a Norwegian Cruise Line. Então, lembrando que hoje a gente tem essa ilha, né? Só que está tendo melhorias. Hoje a gente tem toda a estrutura de praia, né? Toda a estrutura de restaurante. A gente tem as tendas, né? Umas tendas para até 6 pessoas, que tem um atendimento diferenciado também, que você tem espaços com ar-condicionado, com banheiro exclusivo, uma sala com TV. Então a gente tem tudo isso nessa Great Stirrup Cay, só que agora vai ter uma melhoria, né? Isso aí, para 2027, 2028, a gente vai estar com essa ilha já pronta para apresentar aos nossos hóspedes. E aí é um mapa, né, para entender um pouquinho do que vai ser essa estrutura, para vocês entenderem qual é a grandiosidade, né? Hoje a gente já tem lá parede, a gente já tem a tirolesa, a gente tem já os equipamentos de mergulho, né, os equipamentos náuticos. Então a gente vai estar melhorando cada vez mais isso para dar uma nova repaginada, um novo produto para entregar aí para os nossos hóspedes, tá? Lembrando que só os navios da Norwegian, né, e agora também, claro, e a Regent Oceania também param nessas ilhas. E o principal que eu já comentei é sobre acessibilidade, né? A gente vai ter, além de carros elétricos que levam as pessoas até as atrações, rampas de embarque, enfim. Eu acho mais o essencial, claro, pensando em tudo isso, é a capacidade de ter 2 navios, né, de um pier para 2 navios, para que todo mundo possa aproveitar em qualquer situação climática que tenha. Então, essa é a nossa novidade aí para os próximos anos. E agora falando um pouquinho sobre Free at Sea. A gente teve uma mudança, né? A gente já tinha Free at Sea antes, ficamos 1 ano, 2 anos com a More at Sea, que mudou um pouco, mas a companhia, na verdade,
viu que seria mais interessante o que a gente tinha antes da Free at Sea. Tiveram sim algumas mudanças, né? Lembrando que a Free at Sea tem open bar limitado, jantar especialidades, crédito em excursões, Wi-Fi free, e terceiro e quarto hóspedes viajando grátis em algumas saídas selecionadas, né? Vale muito a pena, né, a gente oferecer isso para o cliente, tá? Eu acho que isso aí é essencial. E a gente vai mostrar aqui o porquê, né? Principalmente o open bar, né? Com um pacote limitado e também os jantares de especialidades, né? A gente mostra um pouquinho aqui do que tem nesse open bar, né? São bebidas alcoólicas ilimitadas, limitadas mesmo, não tem a quantidade, né? Existem algumas companhias que a gente sabe que tem um limite de dose, né? A companhia, o limite para nós, na verdade, é o próprio hóspede, né? Então, assim, é oferecido isso à vontade, com mais de 100 tipos de coquetéis. A gente tem várias marcas de destilados inclusos, né? Nesse pacote. A gente oferece também alguns benefícios para quem quiser comprar garrafas, né, de espumante e vinho com 20% de desconto. Lembrando que essas bebidas são servidas em copo, né, copos, taças, né, elas não são servidas em garrafa. Então, assim, essa é o que a gente tem aí como opção de pacote de bebidas. E o que a gente teve de mudança é que agora a gente já tem um valor fixo, né? Então, assim, são $28,50 por dia por pessoa, né? Maior de 21 anos, sempre para o primeiro e segundo hóspede, tá? Sempre lembrando isso, tá? E a gente tem aí o cardápio de até $15 a dose. O que significa isso? Qualquer bebida que tenha no cardápio que custe $15, ela está inclusa nesse pacote de bebidas limitado. A partir daí, só se paga a diferença. Um uísque, de repente, que queira provar, queira degustar, que custe $20, o hóspede só vai pagar a diferença, que são os $5. Tá? Sempre lembrando isso. E a gente faz aí uma conta, né? Mais ou menos para a gente ter uma ideia. Ah, eu não bebo, não vale a pena. Então, acho que sempre é muito bom oferecer, né? E a gente tem uma ilustração aí mostrando o quanto vale a pena. Vamos supor, de manhã, uma mimosa, um Blood Mary, né? Normalmente custa uma média aí de $10. Aí depois disso vai para a piscina, vai tomar 2 daiquiris, 2 drinks que custam 25. Aí na hora do almoço, um copo de cerveja ou vinho, né? E à noite tomar, beber aí um coquetel. Se a gente faz mais ou menos uma conta, no dia a pessoa gastou aí uma média de 55, na média não, mais ou menos $55. Se ele compra o Free at Sea, é menos de $30, né? Com bebidas ilimitadas. Então vale muito a pena, mesmo que o seu cliente não queira, tá? Ah, eu bebo uma cerveja por dia, 2 cervejas por dia, mas lembrando que uma cerveja custa uma média de $10, $8, né? Então isso vale muito a pena a gente oferecer sim o pacote de bebidas. E pensando que quando se compra o pacote de bebidas no Free at Sea, ele já está parcelando em reais, né? Então isso é interessante. Se ele for deixar para comprar o pacote a bordo, para vocês terem uma ideia, custa $109 mais 20% por dia por pessoa, né? Então assim, e sem parcelar, isso vai ser cobrado no final do cruzeiro no check-out. Então assim, vale muito a pena oferecer sim para o seu cliente, né? Oferecer para o cliente o nosso Free at Sea. E aí depois, também falando de restaurantes, né? Falando de restaurantes de especialidades, hoje é o que eu falei para vocês, hoje qualquer categoria de cabine, né? Hoje desde da interna até para quem está numa The Haven tem direito a jantares no pacote do Free at Sea. Então de 3 a 4 noites tem direito a um jantar, né? No Free at Sea, de 5 a 6 noites, 2 jantares, e aí por diante, de 7 a 8, 3, e roteiros acima de 9 noites, 4 jantares. Lembrando que são cobrados, né, no Free at Sea, $20 por restaurante, né, por jantar. A bordo, ele tem uma média aí de $50 a $70 mais os 20%. Então, vale muito a pena essa experiência, né? Vale muito a pena aproveitar essa experiência para quem está viajando com família. Então, isso vale muito a pena. E aí também aqui eu fiz uma
também uma artezinha para entender um pouquinho mais, né, com o Free at Sea e sem o Free at Sea. Se for uma entrada, uma média, uma lagosta aí, sei lá, $14, eu estou falando isso de Cagney's, né, que é o nosso steakhouse, aí você vai pegar um prato de carne, que seja uma costela, $39, e aí uma sobremesa, um creme brulee, né, aí teu cliente vai gastar uma média aí de $65. Porém, se ele fizer no Free at Sea, ele está pagando $20, né, e já aquela velha história, já em reais, parcelado em 12 vezes, então essa é a facilidade que a gente tem aí no Free at Sea. Então, vale muito a pena oferecer, tá ok? E a internet, né? A internet a gente tem aí, sempre lembrar que todos os nossos navios hoje têm internet com Starlink, né? Que é impossível hoje ficar incomunicável, então a gente já oferece gratuitamente, tá? Para roteiros de 3 a 6 noites, 75 minutos, e de 7 noites para mais 150 minutos. Lembrando que isso é gratuito, né? Se a pessoa quiser fazer um upgrade, ele pode fazer a bordo, tá? Ou ele pode comprar a internet antecipada, ele pode comprar pacote diário, pode dar um upgrade da viagem toda, então ele pode escolher da forma que ele queira. Custa aí uma média de $30 a $40, dependendo se é para streaming ou não, de $30 a $40 por dia esse upgrade, tá ok? Então é isso. De Free at Sea, eu acho que é basicamente isso que a gente tem que falar. A gente sempre fala que assim, vale muito a pena oferecer, por mais que tenha aquelas pessoas que eu não bebo, eu não bebo bebida alcoólica, ou não bebo em excesso, a não ser que a pessoa realmente não goste, né? Então, mas vale muito a pena oferecer e saber mostrar para ele qual é o diferencial. O principal diferencial é valor. Né? Aqui ele vai ter uma média de R$ 1.200, um roteiro de 7 noites. Se ele for comprar a bordo, ele vai ter lá $109 mais os 20% por dia, que isso nada dá aí quase R$ 600 por dia. Né? Então vale muito a pena comprar com antecedência. Tá ok? Bem, passando a Black Friday, a gente continua aí com as ofertas hoje de 50% de desconto nos cruzeiros. Então, quando a agência, quando vocês entram no site, né, vocês já vão ver lá que já entra com 50% de desconto por cabine, tá? E a gente está por um tempo limitado aí as taxa de serviço grátis, né, que são as taxas pré-pagas, as taxas de serviço em todas as saídas hoje, tá? Lembrando, crianças navegam grátis em algumas saídas, mas não é só criança, é terceiro e quarto hóspede, tá? Então a gente fala isso mais sobre o Free at Sea, tá ok? Bem, essa promoção que a gente tá. Lembrando que além de tudo isso, a gente ainda tem uma oferta, né, para que você ofereça ao seu cliente, que é o Cruise First. O que é isso? Cruise First é uma compra de um crédito, né, para uma viagem futura, né, com prazo daqui a 120 dias. Então, o interessante é você oferecer para um cliente seu que você sabe que ele viaja sempre, ele está sempre fazendo um cruzeiro, faz um cruzeiro por ano, ou 2 cruzeiros. Ele pode comprar esse crédito e aplicar quando ele for fazer a reserva, né? Lembrando que ele paga 750 nesse certificado e ele ganha mais 750. E ficar sempre de olho, porque a gente tem algumas promoções. Terminou no dia 2, a gente abriu uma promoção dia 27, na semana passada, e terminou agora, no dia 2, na terça-feira, uma promoção do Cruise First em dobro. A pessoa pagava 1.250 e ganhava mais 1.250 para aplicar na sua reserva. E o mais interessante é que cada pessoa, cada latitude ou cada hóspede nosso, ele pode comprar até 10 certificados. Ele só não pode aplicar os 10 certificados na cabine dele. Mas se ele for viajar com parentes, com amigos, ele pode transferir o certificado dele para outra pessoa e tendo sim o desconto. E o mais interessante não tem no comissionamento da agência, não interfere, porque a agência vai estar recebendo o comissionamento na tarifa cheia, tá? Então isso é bem interessante. Tem algumas regras, né, que eu estou até mostrando aí para vocês, cruzeiros acima de 6 dias,
né? E o cruzeiro tem que ser para daqui a 120, daqui a 120 dias que eu diga, da reserva para uma saída daqui a 120 dias, tá? E esses créditos, esses certificados, ele tem uma validade indeterminada. Na verdade, quando você compra, vai vir lá discriminado que é válido até 2099. Então, ele não tem ele não expira, né? Esse crédito você pode usar o tempo que quiser. E o interessante também é assim, o teu cliente pode passar para uma outra pessoa, porque assim, não vou viajar, mas sei lá, meu filho vai viajar, ou o meu primo, o meu irmão, então ele pode transferir esse crédito para essa outra pessoa. Então, assim, é um crédito que a gente diz que vale mais do que uma poupança, né? Então, assim, para ter 100% 100% de juros, né, na verdade. Então, é uma forma interessante de trazer o seu cliente, né, trazer o cliente para navegar com a Norwegian Cruise Lines, tá ok? Bem, terminando agora falando um pouquinho, falando sobre grupos, né? Aquilo que eu falei lá no começo, que a gente é a companhia hoje que é a mais agressiva, falando de grupos. Hoje a gente tem aí o grupo de afinidade, que é aquele grupo que você já tem aquela família, ou já tem aquele pessoal já pronto para viajar, ou família, ou amigo, enfim, a cada 5 cabines a gente já dá um leito free. Tá? Uma conta mais certa é 10 cabines, 9 cabines, a 10ª cabine só paga as taxas, né? Então, isso é uma forma de rentabilizar melhor, tá? Ou simplesmente oferecer para aquele grupo de afinidade. Lembrando que ele tem, a cada 5 cabines, ele tem um leito free. Isso não tem quantidade, né? Não tem um limite. Pode ser 10 cabines, pode ser 20 cabines, pode ser 100 cabines. A cada 9 cabines, a 10ª cabine só é pago as taxas, né? E lembrando que nisso tudo a gente ainda tem alguns outros benefícios. Um deles é com quanto antes comprar, né? Com mais antecedência comprar, a gente ainda dá vários descontos, né? Pensando aí, uma cabine de externa, varanda, suíte com 1 ano e meio antes da viagem, né? Principalmente se for um grupo de família que está acostumado a viajar, em cima da tarifa ele já tem 15%. Aí com menos dias, né? Até 450 dias, de 270 a 450 dias, você tem 10% das externas até as balconies, né? As varandas. E 5%, né? A partir de 121 dias, das internas também, interna, externa, varanda e as suítes balcony. Então, assim, também é uma forma de rentabilizar. E o mais interessante, o que precisa para você bloquear esse grupo? É um depósito inicial de R$ 150 por cabine, né? Você solicita hoje, você tem até 60 dias, né, 2 meses, para efetivamente solicitar esse grupo. João, vou fazer uma reserva de 20 cabines no grupo, mas se eu não conseguir vender as 20, só vender 15, vender 10, a gente devolve esse dinheiro investido, né? Então, assim, não existe a perda, né? Não vai perder nunca o dinheiro investido para fazer um grupo. Então, assim, se você tem um grupo de 10, chegando próximo, né, até 90 dias antes, que é o que a gente pede, até 90 dias antes, principalmente por causa do prazo de multas, né, de cancelamento. Então, até 90 dias antes pode ser devolvido e a gente devolve esses R$ 150 que foram aplicados. Lembrando que é R$ 150 por cabine, tá ok? E nele também existe os benefícios, né? A gente separa em 2 grupos. A gente tem o grupo A, que você tem lá pacote de bebidas, crédito de excursão, os restaurantes, especialidades e Wi-Fi, que é basicamente o que a gente tem no Free at Sea, tá? Mas aí se você tem um grupo que seja de evangélico, um grupo de orientais, que normalmente eu tenho o costume de atender uma agência aqui em São Paulo que faz um grupo de orientais, então eles realmente não consomem bebida alcoólica, então você pega o segundo benefício, que são fotos, crédito de excursão, Wi-Fi, e um crédito a bordo para esses clientes, né, de $100 para eles utilizarem onde quiserem, né, utilizarem
para fazer compras de lembrancinhas, para comprar mais uma, para reservar mais um restaurante de especialidades, enfim, isso fica a escolha do grupo. Lembrando que o grupo tem que ter o mesmo benefício para todas as cabines, tá? E a agência ainda tem mais um benefício que ele pode escolher. Claro que hoje o que escolhe melhor são $100 de bônus de comissão, tá? Então, assim, se você tem um grupo com acima de 5 cabines que foi reservado, a gente também te dá um bônus de comissão para a agência, né? E aí você escolhe nos benefícios. Ah, não, eu prefiro dar fazer um coquetel de boas-vindas. Então, assim, a gente tem bastante opção e a gente pode ir conversando em relação a isso, tá? Então, de grupos é isso. Basicamente, o que a gente tem, assim, para falar nesse tempo, né? A gente tem muita mais informação, mas aí acho que são as principais. E eu queria mostrar para vocês, já que lá no começo o próprio João falou sobre os influenciadores que entraram, né, os influencers que navegaram nos navios da Norwegian. A gente tem um videozinho do Instagram, eu vou passar para vocês, né, bem rapidinho, quer dizer, rapidinho não é tão rápido, mas eu queria que vocês dessem uma olhada, a gente interrompe, mas aí depois o João passa para quem quiser rever. Eu acho que é bem interessante para vocês saberem aí como está sendo a divulgação desses influencers que estão indo a bordo em parceria com a Bfly e a Norwegian, tá? Eu acho que é bem interessante vocês verem o que essa influencer fala, que é bem interessante. No Caribe que eu fiz e Ave Maria. Como vocês são curiosos e fofoqueiras, né? Por isso que eu amo vocês, que eu sou igual. Então vamos lá, vou resumir tudo aqui no Reels pra não ficar dúvida. Então presta atenção. Esse cruzeiro que eu fiz é um novo da NCL que chama Norwegian Aqua. E você vai entender o porquê. Ele foi um cruzeiro de 7 dias que passou por 4 lugares maravilhosos no Caribe. A gente conheceu Puerto Plata, na República Dominicana, São Tomás, Ilhas Virgens Americanas, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas. Primeira dúvida que vocês tiveram: Luana, sai de onde? Ele saiu de Miami. Luana, dá pra fazer esse cruzeiro saindo do Brasil? Só se você for nadando até Miami, minha filha. Eu tô aqui falando de um cruzeiro internacional. Então você tem que pegar um voo aí, minha filha, pega um voo parcelado. Ah, Luana, mas cruzeiro internacional é muito caro. Se eu te falar, minha filha, que às vezes, dependendo do destino, o cruzeiro internacional sai mais barato que o nacional, você acredita? Pois é. Então fica quietinha aí e escuta até o final. Eu, hein? Quer ficar palpitando? Nossa, Luana, mas 7 dias, você não acha muita coisa? Tem medo de ficar entediada. Viu? Tem 1 bilhão de coisas pra fazer pra todas as idades. As programações são infinitas. Tem shows, karaokê, umas apresentações babadeiras no teatro. Tem uns games pra se divertir com a galera, bingo, quadro de uso esporte que eu conheço, quadro de uso esporte que eu não conheço, cassino, uma porrada de loja. Especificamente tem a atração principal, que é o Aqua Slider, que é o primeiro tobogã misturado com montanha-russa do mundo. Tem o Drop, que é um escorrega muito legal, spa, hidromassagem, tem academia com vista pro mar, tem vários restaurantes lindíssimos, a maioria tudo incluso. Tem restaurante francês, italiano, de sushi, carne, comida asiática, fora o bufezão maravilhoso, que todo dia era diferente, com café da manhã, almoço, jantar, tudo incluso pra você comer igual um mamute, igual nós. Tem vários bares também pra quem quer beber. E vem a principal dúvida dos pinguços: bebidas alcoólicas não são inclusas, você tem que comprar o pacote à parte, como era a sua cabine. Minha cabine tinha varanda, que eu recomendo se você tem condição pra pagar um pouquinho mais caro, porque é maravilhoso acordar todo dia com essas vistas. Mas esse é o nosso terceiro navio. O primeiro nós somos de cabine interna e foi incrível do mesmo jeito, que a ideia é você aproveitar o navio e não o quarto. Principalmente se for casado, todo mundo sabe que casado gosta mesmo de comer e beber e não de ficar na cama. Luana, como eram os passeios nos lugares? É a parte? É a parte. A própria NCL te dá várias opções de passeio e você que escolhe qual você quer ir. Inclusive, você compra tudo com a NCL. Recomendo muito porque é mais seguro do que por fora. Lembra que você tá num lugar que você não conhece. A gente, por exemplo, escolheu conhecer essa ilha no meio do nada, que era lindíssimo. No segundo dia em São Tomás, a gente fez esse passeio que eu tava doido pra fazer, que você anda a pé embaixo d'água com esse capacete de oxigênio, pra ver os peixinhos. Em Tortola a gente não comprou passeio, a gente só quis curtir a praia, e aí a gente levou os nossos snorkels de casa. Aliás, fica essa dica, se você gosta de mergulhar assim, leva os seus de casa, que assim você economiza. E no último dia a gente aproveitou bastante essa ilha privativa da NCL, que tem em Bahamas, que tem umas praias lindíssimas, é cheio de atração legal, é exclusivo inclusive pra quem tá no navio, então fica bem vazio, bem confortável, e ainda de quebra tem as coisas inclusas, a alimentação e o pacote de bebidas que você contratar, tem na ilha também à sua disposição. Uma coisa muito boa que vale ressaltar pra quem não conhece o Caribe: as praias são assim calminhas e a água é quentinha, então não tem sofrência, é só alegria. E pra encerrar, a principal pergunta: Luana, vale a pena? Olha, de coração, minha irmã, juro pra você, vale cada real. Experimenta só fazer na sua vida fora do Brasil, que é outra experiência. Na minha opinião, eu acho o custo-benefício de um cruzeiro o melhor pra qualquer viagem. Não é à toa que a gente já fez 3 vezes. Luana, você fechou sua viagem aonde? No lugar de sempre onde eu faço todas as minhas viagens, adivinha? Sim, senhora, Bfly Travel. E olha só, lá eles parcelam em 12 vezes, tá cheio de promoção, ainda tem a Best Friday deles, que tá cheio de desconto. 2026 tá cheio de feriado, então já aproveita aí, ô CLT, que eles dão suporte pra tudo, pra encontrar uma passagem boa, uma data boa, então relaxa. Então para de gastar com porcaria e vai viver, que só se vive uma vez.
vez. Então já marca aqui quem vai com você num cruzeiro top desse, pede pro marido, pra mulher, pro crush que te faz de palhaça, pra sua amiga que só pensa em gastar com álcool, seu chefe babaca que não te dá férias, sei lá. Pede pra alguém te dar, ou vai você mesmo, minha filha. Pede pra Deus e você mesmo paga. Ele te ajuda. Então é isso, gente. Eu acho que foi bem legal. Ela é sensacional, essa influencer aí. Queria agradecer vocês aí por essa oportunidade. Queria ver com o João se o pessoal tem alguma pergunta. Estou aqui à disposição ao que vocês precisarem. João, suas explicações hoje foram maravilhosas, nenhuma dúvida. Fico feliz. Ai, ai. Nem no chat, nem. Que bom, fico feliz com isso. Na dica. Que bom. Deram positivo, porque eu não vejo o chat como o João falou, né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez. Mesmo se tiver outras. Mesmo tendo dúvidas, né? Pode passar aí para o pessoal da Bfly, pessoal da Qualitours, depois eles passam para mim. Eu quero agradecer o João aí, quero agradecer a Nath, agradecer você, Dri, o Dani, não sei quem mais está aí da Bfly que a gente conhece, mas muito obrigado aí pela oportunidade, tá ok? Obrigada, João, foi ótimo. Perfeito. João, foi ótimo. Nenhuma dúvida, o pessoal só está pedindo os vídeos e aí depois eu mando. Tá ok. O que você não tiver, você me avisa, tá, Adri? Porque aí eu te mando. Mas é fácil, tá tudo no YouTube, para dizer a verdade. Eu acho que são vídeos aí que a gente acaba deixando com todos, tá bom? Tá bom, tá joia. Obrigada, João. Obrigada Obrigado, a todos. gente.